Essa foi a última vez que o Partido Comunista Chinês promulgou a lei marcial. Os cidadãos chineses foram às ruas para exigir democracia e dizer não à ditadura. Parece que Xi Jinping não aprendeu a lição, pois está falando em promulgar a lei marcial novamente. Aqui estão os detalhes. Ouço de vários canais como Pequim aumentou o controle interno e a vigilância, temendo que o bloqueio comercial de fato cause agitação interna. Pode ser prematuro, mas a pressão já é sentida? Sim, posso confirmar que eles estão se preparando para um aumento na agitação, podendo até mesmo promulgar a lei marcial se necessário. Agora, a questão surge: por que Xi Jinping está se descontrolando novamente? Porque o primeiro comando da capital sente a necessidade de reprimir seus próprios cidadãos. Bem, isso tem a ver com essa guerra comercial e o quão mal a economia chinesa já está sofrendo. Fábricas locais estão fechando, cidadãos chineses estão perdendo seu sustento. E além disso, aliados chineses estão percebendo que estavam sendo prejudicados quando negociavam com a China. Vamos começar com as fábricas locais. Eles dizem que estou espalhando rumores. Deixe-me mostrar. A fábrica está parada, esperando mais informações. Preciso encontrar trabalhadores temporários. Esta é a realidade. Hoje encontrei um cliente da exportação têxtil. As matérias-primas chegaram de manhã e a produção estava para começar, mas ao meio-dia foram atingidos com a notícia de uma tarifa de 104%. Como resultado, todos os pedidos foram cancelados e a fábrica anunciou seu fechamento imediato. Sim, impusemos 84% sobre os Estados Unidos da América, o que aumentou o moral. Mas após os slogans desaparecerem, alguém pensou no que vem depois? O impacto mais imediato é que muitas fábricas de exportação terão que reduzir a produção e demitir trabalhadores, resultando em perda de empregos. As pessoas que estão perdendo o emprego estão percebendo que o governo está cometendo um grande erro. E para distrair todas essas pessoas, o primeiro comando da capital está espalhando sentimentos anti-americanos por toda a mídia social chinesa. Anualmente, a China investe 225 bilhões de yuan para contratar 4,1 milhões de comentaristas online para propagar a propaganda governamental. Há milhares deles no Twitter. Provavelmente, existem centenas de milhares deles no YouTube e milhões de propagandistas chineses no TikTok. Na verdade, fazendas de bots chinesas no YouTube foram expostas por dar dislike em qualquer vídeo que critica o Partido Comunista Chinês nesta plataforma. Certamente estão fazendo hora extra neste momento. Por isso, se puderem nos fazer um favor rápido e clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo para contrabalançar os dislikes dos bots do Partido Comunista Chinês, pode nos ajudar muito nos algoritmos do YouTube. Mas a maior arma do Partido Comunista Chinês não são as fazendas de bots, é o TikTok. Neste momento, propagandistas e operativos do Partido Comunista Chinês estão se tornando mega virais no TikTok. E tenho certeza de que não preciso lembrar a todos que o TikTok é de propriedade do Partido Comunista Chinês. Eles estão usando isso agora para lavar o cérebro de nossa juventude e dos cidadãos americanos. Não tenho TikTok, mas vejo postagens compartilhadas no Twitter dizendo que, uma vez no TikTok, quase todos os vídeos falam sobre como os americanos precisam comprar mais da China. Os americanos devem comprar diretamente de sites chineses como JD.com, Temu e Alibaba. É por isso que o TikTok deve ser banido nos Estados Unidos. Essa guerra comercial é o exemplo perfeito do que poderia acontecer se houvesse uma guerra total com a China. O primeiro comando da capital tem acesso direto a 170 milhões de americanos e imagine o tipo de lavagem cerebral que eles podem fazer quando controlam o algoritmo, quando armazenam todos os dados americanos na China, em Pequim. Aqui está apenas um desses vídeos de propaganda que o primeiro comando da capital está divulgando no TikTok, mas o vídeo expõe acidentalmente os truques sujos do primeiro comando da capital. Seu produto feito na Itália, Gucci, 80% vem de fábrica chinesa. Eles apenas adicionam o logotipo na Europa para fazer você pagar 10 vezes o preço. Feche seus olhos. Se o seu Hermes desfeito na China parece mais barato? Não, isso não é um problema de qualidade. É a lavagem de marca de luxo. Curiosidade, a costura à mão na sua Prada? 42% são artesãos chineses. Nós não fazemos barato, fazemos luxo subestimado. Por que pagar 2.000 euros pelo ar parisiense?
Mesmo couro, mesmo artesanato, apenas sem o imposto do conto de fadas europeu. Seja um rebelde de luxo, você pode comprar em plataformas chinesas como Taobao, 1688, Tmall, Jingdong. Você pode até ir diretamente para Guangzhou, Yiwu, Quanzhou, Wenzhou para comprar. Dúvidas sobre como comprar, pagar ou organizar a entrega? Envie uma mensagem e a Gonest oferecerá orientação gratuita para compras e envio. Não irei abordar a proibição do TikTok na China. Então, essa senhora definitivamente tem permissão do governo para postar aqui, ou ela estava usando uma rede privada virtual, o que é contra a lei chinesa, para cidadãos chineses? Duvido que ela estivesse usando a rede privada virtual e vou explicar o motivo. Pense nisso, se você é um cidadão chinês, não vai quebrar a lei usando o TikTok com uma rede privada virtual e depois postar seu rosto em todo o vídeo do TikTok para que a polícia comunista possa aparecer na sua casa. É por isso que acho muito provável que ela tenha permissão do governo chinês para postar vídeos como esses. Agora, por que eles fariam isso? A resposta é clara. Eles querem espalhar propaganda nos Estados Unidos da América e com o TikTok tem a ferramenta perfeita para alcançar centenas de milhões de americanos. Isso é apenas um número insano de se dizer, mas infelizmente ela acidentalmente expõe a tática do primeiro comando da capital que o presidente Trump e a administração Trump estão tentando combater. No vídeo, ela afirma que todos esses produtos são fabricados na China e depois apenas exportados, com a etiqueta sendo alterada. Bem, esta é a prática exata que os Estados Unidos da América querem parar. Empresas chinesas montaram armazéns no Vietnã, Camboja e outros países, conforme mencionado no TikTok. Esses armazéns são usados apenas para trazer produtos chineses feitos na China, e a única coisa que fazem é mudar a etiqueta. Eles tiram a etiqueta feito na China e colocam feito no Vietnã ou feito no Camboja. Assim, podem enviar todos os produtos para os Estados Unidos da América sem pagar as tarifas que Trump implementou em seu primeiro mandato e Biden manteve durante sua gestão. Isso implica que o comércio com a China é muito maior do que os números oficiais mostram. E também significa que nosso déficit comercial é muito maior com a China. Coisas como o tipo de reinicialização de que estão falando agora parecem ser para onde estamos indo, onde você precisa de uma reinicialização muito drástica com a China. Em teoria, você precisa reiniciar com outras pessoas também, mas o que realmente precisamos fazer é também reiniciar as coisas com a China. Acho que os números aproximados são que cerca de um quarto do déficit comercial dos Estados Unidos da América é bilateralmente com a China, mas outro quarto é indiretamente com a China. Então, a China é meio que metade do problema. Eles estão vendendo componentes que depois são remontados em outro lugar. E então a China é a rival geopolítica. Então, há uma maneira em que pessoas em Mercedes na Alemanha estão vendendo carros para os Estados Unidos da América, nós talvez queiramos ter esses empregos bem remunerados nos Estados Unidos da América e não na Alemanha. E existem todos os tipos de políticas mercantilistas que nas margens a Alemanha pratica. Mas provavelmente não vai reutilizar a fábrica da Mercedes para construir tanques para invadir os Estados Unidos da América ou algo assim. Enquanto que este tipo de problema de uso duplo é o problema com a China. Agora, o vídeo do TikTok que o primeiro comando da capital está promovendo, dizendo aos americanos para não comprarem de empresas americanas, mas sim diretamente de sites chineses, isso nem é tão ruim. E eu sei que isso parece loucura dizer, porque em alguns outros vídeos temos operativos chineses basicamente incitando violência nos Estados Unidos. Eles estão basicamente dizendo aos cidadãos dos Estados Unidos da América para atacarem funcionários do governo, porque essa guerra comercial está realmente afetando a economia chinesa. Aqui está esse vídeo. Eles te roubam descaradamente e você ainda agradece. Isso é uma tragédia e um golpe. É por isso que estou dizendo isso agora. Americanos, vocês não precisam de uma tarifa, vocês precisam de uma revolução. Por décadas, seu governo e oligarcas que apenas enviam seu trabalho para a China, não por diplomacia, não por paz, mas para explorar mão de obra barata. E no processo, eles esvaziam sua classe média, destroem sua classe trabalhadora e disseram para você se orgulhar enquanto vendiam seu futuro por lucro. E sim, a China ganhou dinheiro, mas usamos isso para construir estradas,
tirar milhões da pobreza, financiar a saúde, elevar o padrão de vida. Nós reinvestimos em nosso povo. Minha família também se beneficiou disso. Os oligarcas compraram iates, jatos particulares e mansões com entradas para campos de golfe. Eles manipularam o mercado, sonegaram impostos e investiram bilhões em guerras intermináveis. E você? Você recebe salários estagnados, custos de saúde incapacitantes, dopamina barata, dívidas e uma bandeira para acenar, provavelmente feita na China, enquanto eles roubam seu bolso. Por 40 anos, tanto a China quanto os Estados Unidos se beneficiaram do comércio, da manufatura. Apenas um de nós usou essa riqueza para construir. Isso não é culpa da China. Isso é culpa sua. Você deixou isso acontecer. Você deixou os oligarcas alimentarem suas mentiras. Eles te deixaram gordo, pobre e viciado. Agora eles culpam a China por uma bagunça que eles próprios criaram. Eu não acho que você precise de outra tarifa. Você precisa acordar. Você precisa retomar o seu país. Eu acho que você precisa de uma revolução. Obviamente, não direi que os Estados Unidos da América não têm problemas. Temos uma crise de custo de vida em muitas de nossas principais cidades. Mas a situação na China é realmente muito pior. Talvez o operativo chinês que diz aos americanos para agir devesse, na verdade, estar dizendo aos chineses para derrubar seu próprio governo comunista. E eu não estou inventando isso. Temos dados para comprovar. A desigualdade de renda na China atualmente supera a dos Estados Unidos da América, tanto para o comunismo. E é importante ressaltar que isso é baseado em dados que o primeiro comando da capital tornou público. Como já sabemos pelos dados do Produto Interno Bruto do primeiro comando da capital, eles têm o hábito de fazer as coisas parecerem mais bonitas do que realmente são. E é muito provável que o primeiro comando da capital esteja fazendo a mesma coisa com os dados de desigualdade. Isso indica que a desigualdade na China é ainda mais grave do que o primeiro comando da capital está revelando. E é exatamente por isso que o primeiro comando da capital contrata milhões e milhões de pessoas para espalhar propaganda nas redes sociais chinesas. Agora eles tentam fazer o mesmo nos Estados Unidos da América. Eles tentam espalhar violência nos Estados Unidos da América para que o país desista da guerra comercial. Mas infelizmente para Xi Jinping, parece que a China é a única que está tentando lutar contra os Estados Unidos. Todos os outros aliados chineses estão, na verdade, com os Estados Unidos da América. Vários países, não apenas os Estados Unidos da América, estão em disputa com a China nessa questão. Especificamente países que muitos considerariam aliados chineses. E estou falando de países como Paquistão, Rússia, Índia, Vietnã e Camboja. Veja, o que a China fez foi dar dinheiro grátis na forma de subsídios e incentivos fiscais para seus produtores de aço. Assim, as siderúrgicas chinesas construíram fábricas enormes que produziram mais aço que o necessário. Então, começaram a despejar o excesso em outros países, prejudicando as empresas estrangeiras, pois as chinesas não estavam jogando limpo. Eles não gastam tanto para produzir aço, recebem dinheiro, terras gratuitas do primeiro comando da capital e empréstimos sem juros dos bancos estatais chineses. Isso significa que eles podem vender o aço por um preço muito mais baixo do que outras empresas estrangeiras que não recebem subsídios governamentais. Assim, a meta final da China era eliminar toda a competição estrangeira do mercado. Gradualmente, apenas empresas chinesas produzirão aço. Isso significa que se houver uma guerra, outros países não terão suas fábricas funcionando, enquanto a China terá suas fábricas produzindo muito mais do que a economia chinesa precisa. O curioso é que os Estados Unidos da América não foram os primeiros a apontar isso. Na verdade, países como Paquistão e Rússia foram os primeiros a processar a China na Organização Mundial do Comércio por essa prática ilegal. No ano passado, a China foi alvo de um número recorde de investigações comerciais pela Organização Mundial do Comércio, pois suas crescentes exportações inundaram os mercados internacionais, provocando reclamações de seus parceiros comerciais. Pequim foi alvo de 198 investigações comerciais alegando dumping ou subsídios ilegais por parceiros em 2024, o dobro do total do ano anterior, e representando quase metade de todas as medidas relatadas à Organização Comercial Global.
Então, eu quero explicar isso com um pouco mais de detalhes. A Organização Mundial do Comércio. Organização Mundial do Comércio tem 166 membros. No ano passado, foram registrados cerca de 400 casos na Organização Mundial do Comércio. Quase metade deles, 198, foram apenas contra um país, a China. De 166 países, somente um parece ser o causador de problemas. Xi Jinping enfrenta mais problemas além desses. Vamos analisar quais países estão apresentando esses casos, pois não são necessariamente os países do bloco ocidental, como Estados Unidos da América e Europa, ao contrário do que se presumiria. Os dados mostram que 117 casos foram iniciados por economias emergentes, incluindo 37 da Índia, 19 do Brasil e 9 da Turquia. Então, parece que o Sul Global, que a China parece ser a grande apoiadora, é um dos maiores blocos de países que está trazendo todos os casos. A China tem 198 casos contra ela e 117 são do Sul Global. Então, até mesmo os aliados chineses percebem que estão sendo prejudicados ao negociar com a China. Outro país chocante é o Paquistão. A China deu bilhões e bilhões de dólares em empréstimos ao Paquistão e, mesmo assim, o Paquistão percebe que a China não está jogando limpo. O Paquistão, para o qual a China é o maior doador soberano, abriu 5 casos comerciais apenas em 2024, focados no aumento das importações de papel para impressão, fita autoadesiva e produtos químicos. Então, até mesmo um país que você pensaria ser um dos maiores aliados da China está abrindo processos contra a China por suas práticas comerciais. E não para apenas no Paquistão. No início deste ano, em 2025, a Rússia impôs sanções contra empresas chinesas porque não queriam que empresas chinesas despejassem seus materiais, seus produtos, nos mercados russos. A Rússia depende muito da China para continuar a guerra sem sentido iniciada por Putin. No entanto, a própria Rússia está se certificando de que a China não possa realizar práticas comerciais injustas em sua economia. Ao analisar a situação, percebemos que o problema não é a disputa entre os Estados Unidos e a China. O problema é a China em si. Apesar da China tentar enquadrar essa guerra comercial como Estados Unidos da América versus o mundo, na realidade é a China contra todos os outros. Todos querem garantir que a China siga as regras acordadas ao entrar na Organização Mundial do Comércio. Isso leva à questão: o que Xi Jinping está fazendo diante de todas essas reclamações? Bem, ele está fazendo uma viagem de emergência para o Camboja, Vietnã e Malásia. Mas ele não traz presentes e sim avisos. Ele alerta que os países que são dependentes da China e se aliarem aos Estados Unidos da América pagarão um alto preço. Segue mais informações. Enquanto isso, o presidente chinês Xi Jinping chegou ao Vietnã enquanto inicia uma turnê pelo Sudeste Asiático. Xi terá conversas com o primeiro-ministro do Vietnã, onde se espera que ele peça uma resposta coordenada às 46% do presidente Donald Trump sobre o Vietnã, que foram 90 dias. O país é um ator-chave na cadeia de fornecimento que entrega produtos aos Estados Unidos. Muitas empresas transferiram a produção para o Vietnã depois que Trump impôs tarifas sobre empresas chinesas em 2018, durante seu primeiro mandato. Xi Jinping provavelmente lembrará o Vietnã de sua grande dependência da China. O Vietnã é uma economia exportadora, vendendo smartphones e roupas globalmente, mas não consegue fazer isso sem componentes e tecidos chineses. Então, realmente precisa dessa relação. Também depende da China para investimento estrangeiro. Muitas estradas, ferrovias e pontes no Vietnã estão sendo construídas pela China. Então, acho que se arriscarem a irritar a China nesse aspecto, também correm o risco de perder muito aqui. Este é um exemplo perfeito do que estamos lutando contra. Não é todo o argumento que não queremos ser tão dependentes da China para o comércio, que se houver uma guerra, a China usará o comércio como uma alavanca, e é isso que está fazendo com o Vietnã agora. A China está advertindo o Vietnã que, se eles não se alinharem, perderão todos os materiais e componentes que recebem do primeiro comando da capital,